Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje o nosso papo vai ser sobre o violão moderno. Quais foram as evoluções desse instrumento? Quais os principais compositores? Antes de apresentar nosso entrevistado e a nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. Nas cidades europeias do século XVI, era comum ouvir o som de guitarras, vihuelas e alaúdes. A partir desses instrumentos de corda, surgiria entre o fim do século XVIII e início do século XIX o violão moderno. Mas a história do violão é muito mais antiga e confunde-se com a história de toda a civilização. Há registros de ancestrais do instrumento no estudo de vários povos. Uma lenda, no entanto, costuma ser repetida para explicar a origem do artefato. O deus Hermes, filho de Zeus, teria criado o primeiro instrumento de corda, esticando as tripas de um boi na carapaça vazia de uma tartaruga. Encantado pelo som, o deus Apolo teria então oferecido seu gado a Hermes, em troca do novo instrumento. Apolo, o primeiro violonista, é conhecido na mitologia grega como o deus da música. Em terra firme, longe do Olimpo, vários músicos dedicaram suas vidas ao violão, como os espanhóis Fernando Sor, Francisco Tárrega e André Segovia. E quem está aqui comigo no estúdio para conversar sobre a história do violão é o violonista Alexandre Lopes, bacharel em violão pela Universidade de Brasília, mestre em performance musical pela Marshall University e atual doutorando em violão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E além de tudo isso, Alexandre é meu amigo de infância, tá aqui, eu estou aqui recebendo no estúdio com muito prazer. Muito obrigada por ter aceitado meu convite. Ainda lembrando que você é professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né, Alexandre? Isso, eu sou professor lá desde 2012 e atualmente eu estou afastado fazendo doutorado em Porto Alegre. Bacana, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do violão. Mas antes de falar da história, Alexandre, eu queria que você explicasse para mim, para os nossos ouvintes, mas para mim também, a estrutura básica do violão. O instrumento é melódico, é harmônico? Quais são os usos do violão? A construção do violão ela é bastante artesanal. Existem esses violões industrializados, né? Mas os violonistas profissionais usam o violão com uma construção bastante artesanal, né? Então, o meu violão, por exemplo, tem um tampo de cedro, são madeiras nobres, assim, né? Tem uma lateral aqui de jacarandá, o fundo Não, um violão jacarandá. Chique, gente, resumindo, violão é chique. Escala de ébano, enfim. É um instrumento que é melódico e harmônico ao mesmo tempo, né? O que isso quer dizer? Por exemplo? Ele toca tantos acordes, né? Por exemplo... Acordes, notas tocadas juntas, né? Isso, várias notas tocadas juntos, como melodias também, né? Né? É usado como instrumento de acompanhamento, mas também solista, né? Sim, também. O André Segovia costumava falar que o violão é uma pequena orquestra, né? Então, porque ele é um instrumento muito versátil, né? E qual que é a diferença de um violão, digamos, popular para o violão clássico? É um pouco difícil, né, de enquadrar, assim, em caixinhas, né? Mas basicamente eu acho que está mais na prática, assim, do cotidiano, né? O violão popular, ele está mais relacionado a improvisação, levadas, né, e ritmos populares, danças populares, né? Enquanto o violão de concerto, ou violão erudito, ou violão clássico, né, não sei muito bem, eu mesmo fico meio confuso, né, com esses enquadramentos. Ele se foca mais na produção sonora, né, naquele cotidiano de leitura, né, partitura, né? Então ele foca um pouco mais, não usa tanta improvisação, né, a não ser em alguma obra específica, alguma obra contemporânea, por exemplo, né? Mas ele está mais relacionado a esse lado, né? O campo da música erudita mesmo, né? Sem contar que você usa o violão mais inclinado, assim, mais chique, mais poderoso, né? Essa inclinação vem da escola de Tárrega, né? Ela não sempre foi assim, né? E, aliás, tem toda uma pesquisa sobre isso. O violão é um instrumento que não é tão ergonômico, assim, né? Faz muito tempo que as pessoas vêm pesquisando, assim, sobre formas para ficar mais confortável para o músico tocar. E até hoje, assim, não existe um resultado, né? Porque cada pessoa tem um corpo diferente, fisiologia diferente, né? Então,
isso exige para cada pessoa uma adaptação diferente do instrumento, né? Eu uso desse jeito, com um apoiozinho na perna esquerda, mas tem muita violonista erudito que toca na perna direita, né? Também. E vice-versa, né? Você vê violonista popular tocando na perna esquerda, não tem muito uma padronização, assim, disso, né? Vamos ouvir uma música pra gente deslanchar aqui nossa trilha sonora e depois a gente vai falar sobre a história do violão mesmo. Vamos lá? O que você vai tocar pra gente? Sim, eu vou tocar 2 pavanas de Luiz Milan. O Luiz Milan é um compositor do Renascimento, né, do século XVI. Essas pavanas são originais para vihuela, que é um instrumento típico da Espanha nessa época. Ele é muito parecido com o violão, ele tem 6 ordens, que seriam 6 cordas duplas. O tamanho dele é um pouquinho menor, por isso a afinação dele é mais aguda. Eu vou tentar simular a afinação do instrumento colocando um capotraste aqui na segunda casa. E eu vou tocar 2 pavanas seguidas, a pavana 2 e a pavana 1. Tá, vamos ouvir então Pavana 2 e Pavana 1 de Luiz Milan com Alexandre Lopes. Nós ouvimos Pavana 2 e Pavana 1 de Luiz Milan, uma obra do século XVI, né, Alexandre? Com Alexandre Lopes. E hoje nosso convidado, como eu falei, é o violonista Alexandre Lopes, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E nosso papo é sobre a história do violão. Na trilha da história. No episódio de hoje, o violão moderno. Alexandre, no outro bloco a gente falou um pouco sobre a estrutura do violão, agora eu queria falar sobre a história. Remonta muito tempo a história do violão, não só do violão, mas dos seus antepassados, dos instrumentos de corda? Tem um marco inicial dessa história? É bastante difícil precisar, assim, quando começa, né, a história dos instrumentos de cordas dedilhadas, né. O próprio programa Arte do Violão, do Fábio Zanon, cita, né, no início, essa lenda muito interessante do Hermes e do Apolo, né, que o Hermes, ele inventou o primeiro instrumento de cordas dedilhadas, esticando tripas de boi na carapaça vazia. Deuses gregos, né, estamos voltando bastante ali no tempo. Então, ele seria... talvez, né, um dos primeiros violonistas, né, documentados, né, em imagens, né, mas também... Aí ele esticaria como é que é?
Como é que... Esticaria as tripas do boi numa carapaça de tartaruga. E, aliás, as cordas de tripa, elas foram utilizadas até o século XX, né? Hoje em dia, até hoje, tem gente que utiliza, né? Pessoal que toca música antiga, as cordas são de tripa, né? E as cordas de nylon, no violão, elas foram inventadas só no século XX e uma parceria do André Segovia, o grande violonista do século XX, com o Alberto Agostini, que era um fabricante, que existe até hoje, as cordas Agostini, né? Muita gente utiliza. Foram as primeiras cordas de nylon inventadas, né? Então seria essa tripas de boi na carapaça vazia de uma tartaruga, né? E assim o deus grego, o deus da música, seria um dos primeiros violonistas, né? E quais são os instrumentos precursores do violão, como a gente conhece hoje? Existem basicamente 3 famílias, né? Se você remonta ali ao século XVI, né? 3 famílias de cordas dedilhadas, grandes famílias, né? Que seriam as dos alaúdes, né? Que é em formato de pera, aquele instrumento que parece um bojo, assim. Cada uma dessas famílias tem várias variantes, né? Uma família também da vihuela, né? A família espanhola. Que é mais ou menos em 8 também, é mais parecido com o violão. Ela é mais parecida, né? É um instrumento um pouquinho menor do que esse violão moderno. Mas é um instrumento que é considerado o ancestral direto, né, do violão. O alaúde é meio que um primo do violão. E a família das guitarras, né, que vão ser muito populares no século XVI ali na região da França, da Itália. Vão ter muitas variantes também, com diferentes números de cordas, diferentes formatos, né. Todos eles são um pouquinho menores do que o violão, instrumentos com um pouco menos de projeção sonora, né, e vão ser utilizados de diferentes formas, né. Vamos ouvir outra música então, Alexandre? O que a gente pode ouvir agora? Sim, agora a gente vai ouvir a Gavotta em Rondó, do Johann Sebastian Bach. É uma gavota da suíte BWV 1006. É uma suíte muito interessante. Ele compôs a versão tanto para violino quanto para alaúde, né? O Bach tem 4 suítes para alaúde, das que restam, né? Talvez ele tenha composto mais, mas não se sabe. E eu vou tocar um movimento dessa suíte, que é a Gavotta em Rondó. Tá bom, vamos ouvir então Gavotta em Rondó, de Bach, na interpretação de Alexandre Lopes.
Nós ouvimos Gavotte en Rondeau, de Bach, na interpretação de Alexandre Lopes, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é meu convidado de hoje. E hoje, nosso assunto é a história do violão. Na trilha da história. No episódio de hoje, o violão moderno. Bom, Alexandre, a gente falou sobre esses precursores do violão, os instrumentos precursores. E quando que começa o desenvolvimento mesmo do violão? Seria lá por volta do século XVIII? Quando que começa esse desenvolvimento? Exatamente. Mais ou menos ali no século XVIII, né? O violão ele ganha essa sexta corda, né? Ou sexta ordem. O violão de 6 ordens começa a ficar mais famoso. O que é ordem? Vamos lá. As ordens seriam as cordas duplas, né? Ou triplas, né? Em alguns casos elas são cordas triplas. Aqueles instrumentos que a gente vê tem 2 cordinhas muito juntas, né? Quando você vê uma infinidade de cordas, na verdade o pensamento, né, não é de corda por corda, né? Você pinça com a mão direita mais de uma corda ao mesmo tempo, muitas vezes, né? Então se fala isso, 6 ordens, às vezes são 12 cordas, mas às vezes são só 3 dessas 6 que são duplas, né? Então antes os instrumentos tinham quantas ordens? Elas variavam muito, né? Mas de praxe, assim, a vihuela tinha 6 ordens, né? Tinha uma vihuela de 5 ordens também. A gente vê em alguns tratados algumas peças escritas para uma vihuela de 5 ordens, por exemplo. A guitarra tinha 4 ou 5, né? Isso variava muito, né? E aí, qual foi essa mudança? Ali mais ou menos final do século XVIII, né? Já começam a surgir mais obras escritas para esse instrumento de 6 ordens, né? Que seria um precursor do violão romântico, que é um violão que depois vai ser amplamente utilizado no século XIX, né? Final do século XVIII, só para lembrar o ouvinte, a gente está no momento de Revolução Industrial, a gente está no momento de Revolução Francesa, né? De independência americana. Então é nesse momento ali que tem essa transição, então, Alexandre, né? Exatamente. É muito interessante você mencionar isso, porque a Revolução Industrial ela trouxe também um avanço assim nas ferramentas, né, de construção, e as tarraxas, por exemplo, de violão começaram a ser produzidas em série. Algumas cordas, por exemplo, com revestimento de metal começaram a ser produzidas, né? E isso fez assim com que o violão se difundisse muito, né? Isso aliado aos ideais da Revolução Francesa, por exemplo, de liberdade, igualdade, né? Isso pegou muito na Espanha também por uma questão de parceria entre cortes, né? Então, o instrumento violão começou a ser visto como um instrumento nacional, né? Como um instrumento de orgulho nacional. Então é mais ou menos nessa época aí que o violão na Espanha começa a ganhar novamente assim, um prestígio. E aí muitas obras vão começar a ser feitas, né? E ele vai ficando bastante popular mesmo. E o próximo compositor que a gente vai ouvir é o Fernando Sor. Ele está se encaixando nesse momento da história? Ele vem um pouquinho depois, ele nasce aí, né, no final do século XVIII, né? A atuação dele é mais ali para a primeira metade do século XIX. O Fernando Sor é um grande compositor para violão do século XIX, né? Ele é meio que um divisor de águas. Acho assim. Período romântico? Período clássico romântico, né, mais ou menos. Ele tem obras que se enquadram, algumas um pouco mais para a estética classicista, outras um pouco mais românticas. Qual é a diferença? O que seria uma obra classicista, uma obra romântica? Qual que é a diferença nessa estética? O classicismo, ele normalmente é um pouco mais simples, né? As harmonias têm poucos acordes, muita melodia acompanhada, não tem tanta variação de dinâmica, assim. Já a música romântica, não, ela é um pouco mais exagerada nesse sentido, né? Ela tem mais variação de dinâmica, ela tem uma harmonia um pouco mais rebuscada, são obras mais longas, né? O Fernando Sor, por exemplo, tem algumas fantasias já mais românticas, num período mais posterior da vida dele, que são obras, assim, bastante longas, né? Então isso se enquadraria um pouco mais nessa estética romântica. E qual peça que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir um estudo bastante famoso dele, que é o estudo 5 de uma compilação de estudos que o André Segovia fez, e um estudo em si menor muito bonito. Vamos ouvir então, estudo em si menor de Fernando Sor, na interpretação de Alexandre Lopes.
Este foi Estudo em Si Menor, de Fernando Só, na interpretação de Alexandre Lopes, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, nosso convidado de hoje no Na Trilha da História. Para você que ligou o rádio agora e pegou o bonde andando, hoje a gente está falando sobre a história do violão. Na Trilha da História. No episódio de hoje, o violão moderno. Bom, Alexandre, a gente falou sobre esse início do violão ali perto da Revolução Industrial, perto da Revolução Francesa, classicismo, romantismo. Agora a gente pode falar sobre essa transição para o violão mais moderno? A gente já chega por aí ou não? Sim, existe uma geração ali posterior, Fernando Só, né, de compositores bastante importantes também, como Mertz e Napoleão Coste, alguns outros, né? Eles vão, assim, herdar essa tradição, né? Mas ainda não é uma geração tão forte quanto... Ali o violão começa a perder um pouco de prestígio, né? Na segunda metade do século XIX. E ele vai retomar, assim, o prestígio novamente. Por que ele perde prestígio? Porque ele começa a competir demais com outros instrumentos, né? A gente percebe, assim, nessa época, o piano, por exemplo, começa a ter muita projeção. Os instrumentos começam a ter mais som, né? Eles começam a se enquadrar mais em grandes teatros, né? E o violão perde um pouco para esses instrumentos. E acaba se popularizando também, no sentido, por exemplo, a gente falou de Revolução Industrial, classe trabalhadora. As pessoas também começam a tocar de uma forma mais popular, entre amigos, assim? Sim. Na verdade, existem, assim, em todo esse período aí, o violão foi muito popular. Foi sempre popular. Entre essas camadas mais populares, né? O violão perde prestígio nesse ambiente de concerto, né? Mas nos ambientes populares ele sempre foi muito utilizado, né, de uma forma mais simples, né, com rasgueio, né, existem vários registros. O que é rasgueio? Explica pra gente. Rasgueio, por exemplo, você pegar um acorde e você, né... Você bate, né? E você nós meio que... leigos, a batida. E você percute, né, as cordas com a mão direita, né, você não pinça com os dedos separadamente. Entendi. Mas e aí, bom, o que a gente vai ouvir agora é Tárrega, não é? Nosso próximo Isso, Tárrega é um dos grandes compositores ali da virada, né, do século XIX para o XX, que vai iniciar essa tradição desse violão moderno que a gente conhece, né? O Tárrega fez uma parceria com o luthier Antônio de Torres e isso proporcionou, assim, o desenvolvimento do instrumento, né? O Antônio de Torres é o primeiro luthier, né, a construir esse tipo de violão que a gente conhece, umas proporções muito parecidas, né, com esse violão que a gente conhece. E isso meio que faz o violão subir novamente em popularidade. E o Tárrega é um grande compositor, né, foi um grande pedagogo, deu aula para muita gente que seguiu a tradição. Ele multiplicou muito o conhecimento dele, né? Isso, é muito comum você falar em escola de Tárrega, por exemplo, né, que é a escola técnica que ele fundou em cima desse instrumento já, né, que é um instrumento diferente do que o Sor utilizava, né. Perfeito. Vamos ouvir qual música dele? A gente vai ouvir uma das músicas mais famosas dele, que é Lágrima. Vamos ouvir então Lágrima, de Francisco Tárrega, na interpretação de Alexandre Lopes. Esta foi Lágrima, de Francisco Tárrega, na interpretação de Alexandre Lopes, meu entrevistado hoje aqui no Na Trilha da História. Alexandre é professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana e nosso assunto de hoje é a história do violão. Na Trilha da História.
No episódio de hoje, o violão moderno. Bom, Alexandre, no bloco anterior a gente já falou dessa transição aí de séculos, né? Século XIX para o século XX. Chegando no século XX, o que a gente tem de violão? Quais são, sei lá, grandes compositores do violão? O que eles inovaram a partir dali? Ali nessa geração posterior à Tárrega, por exemplo, você tem dois grandes violonistas compositores, que seriam Miguel Liobé e Emílio Pujol, que precedem um pouco, né, aquele que é considerado o maior violonista, né, do século XX, que é o André Segovia. É um espanhol. Ele não tem uma atuação tão grande como compositor, mas ele tem outros tipos de atuação que são muito importantes assim, para a história do violão, né? Ele fomentou a escrita de muitas obras originais do século XX. Né? O violão estava num momento ali, quando o Segovia surge, em que se tocavam muitas obras antigas, né, e não se renovava o repertório. O André Segovia, preocupado com isso, né, conseguiu assim, convencer muitos compositores que não eram violonistas, né, o que era uma coisa inédita até então na história do violão. Vários compositores de renome que não eram violonistas escrevendo originalmente para esse instrumento. Né. Isso é aliado assim, à capacidade que ele tinha de tocar assim, muito bem, e a projeção internacional que ele tinha, né, isso atraiu assim, muitos compositores a escrever. Tanto que hoje em dia se refere a esse repertório dedicado ao Segovia como repertório segoviano, né? Virou um repertório meio que canônico assim, na história do violão. Ao mesmo tempo, né, do Segovia, um pouquinho antes, assim, porque o Agustín Barrios, né, ele é um outro violonista que vai atuar aqui na América Latina. Ele morre mais cedo, assim, mas eles coexistem ali na mesma época, né? Na primeira metade do século XX, também é um outro compositor muito importante, né? O Barrios já tem uma atuação como compositor, assim, muito importante. Ele tem cerca de 300 peças, assim, mais de 100 peças que sobraram, né? O Barrios era um grande viajante também, viajou por toda a América do Sul tocando, né? Então seriam dois grandes violonistas, né, que atuaram ali nessa primeira metade do século XX e são muito importantes, né, para a história. Eu tenho percebido ao longo da nossa entrevista que essa história do violão, principalmente moderno, né, e pré-moderno, digamos assim, ela passa muito pela Península Ibérica, então muito pela Espanha, né, e acaba chegando para cá, né, chega para América Latina. Tem sempre essa pegada mais espanhola, Alexandre, ou é uma impressão minha? Aqui no Brasil a gente não percebe muito isso, né, mas se você viaja para outros países da América Latina, a gente percebe assim um parentesco assim muito grande, né, entre a música que se fazia, principalmente questões rítmicas, né, questões de harmonia, muito parecido, de estruturas, né, entre a música latino-americana e a música espanhola, né. E de fato, se você vê hoje, né, é um instrumento que ele foi incorporado nas culturas de quase todos esses países da América do Sul, né. E no Brasil ele chegou de uma maneira diferente, assim, né. Mas ainda assim, ele também foi incorporado com uma linguagem completamente própria, assim, né? O violão brasileiro é meio que um capítulo à parte, né? A gente ainda vai falar. De um outro programa. A gente ainda vai falar do violão no Brasil, mas a gente vai ouvir qual música agora, então? A gente vai ouvir Prelúdio Saudade, da Agustín Barrios, que é da obra mais famosa dele, que é La Catedral. É um álbum paraguaio que você estava falando anteriormente, Agustín né? Barrios, violonista paraguaio. E essa obra, La Catedral, é uma obra muito famosa em 3 movimentos. Ele fez inspirado na Catedral de Montevidéu. E inicialmente tinham 2 movimentos só. Depois ele compôs esse Prelúdio Saudade para integrar como 3 movimentos. Eu vou tocar só esse Prelúdio Saudade, que é um prelúdio muito bonito, né, com muita influência na música romântica. Vamos ouvir então Prelúdio Saudade, de Agustín Barrios, na interpretação de Alexandre Lopes.
Esta foi Prelúdio Saudade, de Agostinho Barros, na interpretação de Alexandre Lopes. E este é o Na Trilha da História. Hoje o meu convidado é o violonista Alexandre Lopes, professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E nosso assunto é a história do violão. Na Trilha da História. No episódio de hoje, o violão moderno. Bom, Alexandre, já falou um pouquinho no bloco anterior, mas e o violão no Brasil? Na verdade, o violão clássico no Brasil talvez seja o país mais difícil de definir o que é clássico e o que é popular aqui no Brasil, né? Porque a história é toda muito híbrida, né? A gente tem o Villa-Lobos como o primeiro grande compositor, né, dessas obras. A obra do Villa-Lobos para violão solo é muito curta, ela cabe num CD. É basicamente composta dos 12 estudos, 5 prelúdios e a suíte popular brasileira, mais o Choros número 1. E isso tudo cabe num CD, mas é uma obra que, assim, é meio que um marco na história do violão, não só o brasileiro, né, mas o violão mundial. Hoje em dia o Villa-Lobos é um repertório obrigatório, assim, para qualquer violonista clássico no mundo, né. Uhum. O Villa-Lobos, ele tinha uma parceria, assim, ele era amigo de vários chorões, né, no início do século XX. Então ele foi amigo do João Pernambuco, por exemplo, de vários outros compositores, e dizem, assim, que muitas das obras dele têm muita influência, né. Ele era amigo do Ernesto Nazaré também, né. Então, essas obras dele têm uma influência muito grande, assim, do choro, em questões Ele faz harmônicas. uma ponte muito interessante com a brasilidade, digamos assim, da música, né? Seus sons a gente vê em outras obras de Villa-Lobos, não só para violão, né? Aspectos da natureza, ou aspectos do nosso ritmo, né? É por aí, Alexandre? É difícil você definir o Villa-Lobos, né? Porque ele é um compositor tão complexo, assim, né? Claro que ele traz muito essa brasilidade, né? Mas isso é tão difícil, assim, de traduzir, né? Porque é uma brasilidade num nível, assim, bastante profundo, eu acho, né? Do Villa-Lobos. Ele não se resume somente à questão rítmica ou à questão estrutural. É uma brasilidade que é um pouco mais profunda, assim. É difícil explicar, fica mais fácil, assim, quando você toca e ouve, né? Pra entender o que é o Villa-Lobos, né? Então a gente vai tocar e ouvir, né? Não? Vamos lá? O que a gente vai ouvir do Villa-Lobos? Sim, a gente vai ouvir o Prelúdio número 1, que faz parte da série de 5 prelúdios. É uma obra que ele compôs já na década de 40, um período mais maduro, assim, da vida dele. Também muito bonito, faz o violão ficar muito grande, assim, né? Esse prelúdio é... Som cheio, assim, né? Sim, esse prelúdio, ele realmente faz o violão, assim, ter uma dimensão, assim, que é difícil ver outro compositor conseguir esse feito, assim, que ele conseguiu com esse prelúdio, né? Vamos ouvir, então, Prelúdio 1, de Heitor Villa-Lobos, na interpretação de Alexandre Lopes.
Nós ouvimos Prelúdio número 1, de Heitor Villa-Lobos, na interpretação de Alexandre Lopes. Você está ouvindo Na Trilha da História. E hoje o nosso convidado é o violonista Alexandre Lopes, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E nosso assunto hoje é a história do violão. Na Trilha da História. No episódio de hoje, o violão moderno. Alexandre, e o violão contemporâneo? Violão clássico, violão erudito contemporâneo. O que a gente pode falar sobre ele? Quais são as tendências? Como é que esse século, a gente falou do século, mudança do século XIX para o XX, mas como é que esse século XX se transcorreu em questão de evolução mesmo do violão, do instrumento e da forma de tocar? Hoje em dia, o violão ele é difundido assim, mundialmente, né? Você vê gente de todos os continentes, né? De todos os países praticamente tocando violão. Então, assim, isso faz também, por consequência, aumentar o número de compositores, o número de obras, né? É engraçado, a história do violão ela é muito diferente de outros instrumentos, né? Onde o cânone do repertório está basicamente ali nos séculos 18, 19, né? O piano, por exemplo, tem, assim, um repertório muito marcado, muito forte, né? E no violão, não. No violão, o cânone do repertório está todo no século XX, né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente tem a possibilidade de tocar muita obra contemporânea, né? Um dos grandes compositores atuais, assim, é o compositor Léo Brauer, né? Que é um cubano que está fazendo 80 anos esse ano. Então está ativo ainda, né? Sim, ele está bastante ativo, continua compondo muita coisa para violão. A obra dele, assim, é imensurável. Assim, ele tem muita coisa escrita mesmo. E um compositor muito importante, assim mesmo, para a história do violão. Muito provavelmente, muita gente considera ele como o grande compositor para violão da história. Então é uma história, na verdade, que está se construindo, né? Ela, apesar da gente ter falado ali, vem dos deuses gregos, né? Poderia ter vindo, né? Essa lenda. É uma história que, para o violão moderno, ela é muito recente. Ela está se construindo ainda. Sim, ela está construindo e está mais viva do que nunca, né? Eu citei o Brauer aqui, mas o programa não me permite, né, falar os outros. Tem muito compositor hoje em dia. Mas né? Pode citar alguns. O Sérgio Assad. Que quer conhecer. Sérgio Assad, por exemplo, é um dos grandes compositores ativos hoje em dia, né? O integrante do duo Assad. A gente tem o Roland Jans, por exemplo, era um compositor que faleceu alguns anos atrás. Tem uma obra assim muito extensa para violão. Isso são só alguns, assim, né? Tirando toda a música popular, que hoje em dia está cada vez se integrando mais, tem muito violonista clássico tocando o repertório popular. Que transita, né? Entre esses dois universos, talvez. Isso. O que você enxerga para o futuro do violão? Para o futuro da história do violão? Eu acho que, assim, o violão, ele se confunde com a história do violão e a história dos instrumentos de cordas dedilhadas se confunde com a história da civilização, né? Ele sempre acompanha, né? Eu acho que a tendência é o violão cada vez mais se popularizar. Assim, ele já é muito popular, né? Mas eu acho que esse violão tocado, esse violão solista, né? A tendência é cada vez mais, eu vejo assim ao longo do tempo, ter cada vez mais material didático, por exemplo, cada vez mais. Hoje em dia o acesso é tão mais fácil, né? Com vídeo no YouTube, você acessar gravações, né? Tem essas plataformas de streaming, né? Então isso está facilitando muito o acesso de gerações mais novas a todo esse material, né? Eu mesmo não tinha toda essa facilidade. Você aprendeu violão com quantos anos? Começou a aprender? Eu comecei a aprender com 13 anos de idade, já faz tempo, né? Não sou tão velho assim, mas acho que já faz bastante tempo. Mas na minha época, assim, não tinha YouTube. Lembrando que você é meu amigo de infância, então peraí, também vai falar que a gente tá muito velho. Eu não vou, porque senão... Isso me atinge diretamente. Eu vou começar a comprometer a entrevistadora também. Mas o acesso já facilitou muito, né? A gente comprava revistinha, né? Via... Eu comecei com isso, né? Com revistinha, tirando música do Legião Urbana. Né? Esse tipo de repertório, assim, que Raul Seixas, né? De repertório de rodinha de violão, né? Mas aí logo eu comecei a pegar aquelas revistas Guitar Player e começar a tirar de tablatura. Eu lembro que eu tinha um amigo, assim, na época do ensino fundamental, no ensino médio, que tocava, assim, eu me interessei bastante, aí comecei a ler partitura sozinho, e aí foi um interesse meio que assim, eu não tive ninguém na minha família, por exemplo, que já tinha uma carreira como músico, né? Eu fui o primeiro da minha família, mas não tinha toda essa facilidade que tem hoje, né? E que conselho que você dá pra garotada que tá querendo aprender? Não só a garotada, né? Gente mais velha que quer aprender violão, que conselho que você dá?
Conselho, eu acho que assim... Violão é talento, violão é disciplina, o que é o violão? Eu acho que, assim, tem muita gente que diz que é 99% disciplina, 1% talento, né? O talento, ele não garante muita coisa, né, na sua vida como instrumentista, né? Na verdade, o que é mais importante mesmo é você ter uma rotina, assim, diária de estudo, né? É meio que como se fosse um emprego, assim, né? Você tem que bater ponto todo dia ali, estudar escala, estudar arpejo, né? Fazer o obrigatório ali e manter o repertório, né? Então, a vida de músico exige mesmo, né? Toda essa disciplina, né? E essa rotina diária de estudos, né? E por que hoje, você falou durante a entrevista sobre o declínio do violão, por que hoje nos concertos a gente não costuma ver muito violão? Ver outros instrumentos de corda, né? Violoncelo, violino, viola. Por que a gente não vê muito violão? O violão, ele ainda tem um caminho a percorrer aí nesse meio de concerto, né? Ele ainda não é muito visto por compositores, por exemplo, de renome, né? Talvez surja um novo Segovia aí na nossa história, né? Eu acho que já tem, né? Tem vários Segovias aí, né? Só que o contexto é muito diferente hoje em dia, né? Então, assim, a gente não vê muito por conta disso, eu acho. São poucos os compositores que realmente se interessam, assim, em escrever novas obras para violão. Mas eu acho que pouco a pouco o violão tá, assim, fazendo parte do métier ali da música erudita, né? Cada vez mais, com mais respeito, né? Se você pega ali na época do Segovia, o violão era visto, era até mal visto, assim, na academia, né? Muita gente não aceitava que se desse aula de violão na academia, né? Hoje em dia já é um instrumento, assim, muito integrado, né? Uhum. Mas ele ainda tem esse caminho a percorrer, né? Ele ainda é um instrumento um pouco de nicho, né? São poucas as pessoas que conhecem o repertório, além dos violonistas, né? Ele tem ainda um caminho, acho que longo a percorrer, né? Em questão, assim, de disseminação, né? E voltando à questão do estudante de violão, por que escolher um violão erudito, por exemplo, obras mais clássicas? Que defesa você poderia fazer, digamos, para um estudante que está estudando violão, está querendo aprender? Por que estudar também, né? Com certeza, provavelmente pode começar com violão popular, mas por que estudar essas peças mais históricas, mais clássicas? Eu sou um pouco suspeito, né, para falar, mas eu acho a coisa mais linda do mundo, né, o violão. É aquela coisa, né, que o Segovia tinha falado, né, que o violão é uma pequena orquestra, né. O violão é um instrumento mais rico do que muitas pessoas imaginam, né? Então a possibilidade, assim, realmente de timbre e de equalização do som é um instrumento tão sutil, né? E que exige uma precisão tão grande, e ao mesmo tempo melódico, harmônico. São tantas características, assim, que fazem do violão um instrumento tão único, que eu acho que vale a pena, assim, mesmo que você não seja um violonista profissional, você entrar em contato, assim, porque eu acho que você só vai ter a ganhar com isso, né? Eu não vejo muito prejuízo em se estudar violão, né? O violão só soma na vida da pessoa, né? Perfeito. E o Na Trilha da História sobre a história do violão termina por aqui. Hoje eu tive o prazer de receber aqui no estúdio de rádio da EBC meu amigo de infância e violonista Alexandre Lopes, bacharel em violão pela Universidade de Brasília, mestre em performance musical pela Marshall University e atual doutorando em violão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alexandre ainda é professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Alexandre, muito obrigada por você ter vindo, ter aceitado meu convite, gentilmente. Tão bom te ver também depois de tantos anos. Sim, foi um prazer. Eu que agradeço, né? A gente deu sorte de eu estar nesse período aqui em Brasília, né? Com certeza. E agradeço muito a oportunidade, né? Espero que a gente se veja mais algumas vezes aí daqui pra frente, faça mais algumas entrevistas por aí. Com certeza. E para terminar o programa, a gente vai ouvir mais uma peça. O que a gente vai ouvir? Sim, para terminar, eu vou tocar o primeiro movimento da sonata de Léo Brauer, que é a primeira sonata que ele fez na década de 90. Léo Brauer, que é a que a gente estava falando agora, né? Um violonista que está ativo, tá? Com quantos anos? Ele está com 80 anos, né? Completando 80 anos esse ano. É uma sonata dedicada ao violonista Julian Bream, que é um violonista inglês, dos grandes violonistas também do século XX, e uma obra muito interessante, assim, vários momentos diferentes, né? Tá certo, vamos ouvir então o primeiro movimento da sonata de Léo Brauer. Para você, ouvinte, uma ótima semana, obrigada pela companhia. Até a próxima, tchau, tchau.
Na Trilha da História. Produção e apresentação Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Fátima de Mello. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.